Esse aqui é o Senhor Menino Cast, Menino Cast, Senhor Cast, Pode Menino. Salve Roma! Salve Roma! E aí, como vocês estão? É o seguinte, hein? Eu só sei que eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo aqui, cara. Eu saí da aula hoje de tarde, eu fui jantar, era meia-noite, eu comendo lá meu arroz integral com Doritos. Aí o Luca, pior que literalmente, eu tava comendo arroz integral com Doritos, aí o Luca me mandou mensagem, o que você tá fazendo agora? Eu falei, tô comendo meu arroz integral com Doritos aqui. Aí ele falou, vamos gravar um podcast. Eu falei, ué... Vamos então, vai, tô fazendo nada mesmo. Esse aqui é o episódio piloto do Menino Cast. Bom, o nome é o seguinte, vocês dão o nome aí, ajuda a gente a escolher o nome para esse podcast. A ideia é trazer toda semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano. Ou nunca mais. Ou nunca mais, só essa vez. A gente trazer um conteúdo que às vezes foge um pouco do que a gente está acostumado a ouvir dentro da igreja, no grupo de jovens, no grupo de oração. Um assunto mais voltado para a sociedade, pelo meio que a gente está inserido no nosso dia a dia. Essa é a ideia do Sermonicast. Ô, Sermonicast, é da hora, Sermonicast. Sermony, easter egg aí que só os próximos vão entender, só os próximos mesmo. Piada interna, piada da firma. Então é o seguinte, galera, os mundos atuais, tem um mundo só. Não, tem vários mundos. Se você for parar pra pensar, deve ter um monte de galáxia, que deve ter um monte de cristão espalhado por essas galáxias. Será? Tem, mano. Com certeza. Deus, ele fez a gente, mas acho que deve ter feito mais planeta. Uma vez eu escutei, eu não lembro aonde. Imagina, tipo, a gente descobre vida em outro planeta, a gente chega lá, e a gente fala, você já ouviu falar de Jesus? Aí os caras falam, opa, lógico, ele foi muito gente boa, ele veio do nosso planeta, a gente coroou ele como rei, ele apareceu no planeta de vocês também, o que vocês fizeram lá com ele? A gente volta, deixa quieto. Volta melhor não contar essa parte. Volta quietinho, né, mano? Mas sabe que eu já ouvi falar assim, e se a gente for para outros planetas e encontrar alienígenas? Aí os caras falaram, a gente vai que nem o padre José de Anchieta e converte eles também. Os caras, né? Tá ousado. Se tem alma, merece salvação. Seria um novo racismo se a gente negasse a salvação para eles. Mas enfim, vamos lá para o que interessa ou não para vocês. Acho que não falamos nada de errado, não. Por que eu comecei falando sobre tudo isso? Porque a gente está inserido nessas questões no nosso dia a dia. A gente está desde pequenininho, né? Inserido em questões de isso é certo, isso é errado, minha forma de pensar tá certa, minha forma de pensar tá errada. Será que se eu consumir alguma coisa, eu vou pro céu? Será que se eu não consumir, eu vou chegar mais rápido no céu? Como que é, né? Tipo, a vida da gente é assim. São várias dúvidas que muitas vezes só vão ser respondidas quando a gente morrer e perguntar para Deus, né? Muitos teólogos dizem que quando a gente chegar lá, ele vai compartilhar da sua sabedoria divina conosco. É dessa forma que, por exemplo, quando a gente faz oração para uns santos, eles conseguem entender, sabe, a nossa realidade. Justamente porque eles estão entendendo a gente, digamos que pela visão de Deus. Inclusive, eu não lembro que autor que trabalha exatamente isso, mas eu já vi uma visão teológica muito interessante que fala que quando a gente chegar ao nosso juízo pessoal, que é o primeiro juízo depois que a gente morre, Deus realmente mostra pra gente a nossa vida segundo os olhos dele. Tipo, a gente tem ciência mesmo, segundo os olhos de Deus, da nossa vida. E aí, a gente mesmo tendo consciência, né, do que foi a nossa vida e de quem é Deus, a gente, tipo, vai realmente se jogar no inferno, no purgatório ou no céu. Que aí, tipo, aquilo realmente vai fazer sentido pra gente. Então, até que dizem que uma das maiores dores, se não a maior dor das almas do purgatório, é entender o tanto de vezes que Deus amou ela durante a vida e ela se negou aquele amor.
Quantas vezes você não estava assistindo o desenho quando você era criança? Ou você estava vendo um filme e alguém chegou para você e falou assim, isso é do capeta! Você não pode Tava vendo ver! Dragon Ball, apareceu o Dragon Mr. Ball. Satan. Nossa, Bem na hora cara! que sua mãe chegou na sala. Uma vez eu tava assistindo Dragon Ball Z, mano. E aí tava tendo torneio de artes marciais, né? Aí, olha lá, Dragon Ball. Aí tava tendo torneio de artes marciais antes da treta que ia se dar com o céu, lá e etc, né? Mano, aí a galera, Satan, Satan. Mano do céu. Eu olhando, eu tinha, sei lá, eu tinha acho que uns 6 anos na época, 7 anos assistindo Dragon Ball. E minha mãe deu uma bronca. Que é isso que você tá assistindo? Mas eu tô especulando agora. Eu li, mas não li. Tipo, sabe quando você lê o negócio, mas sem muita vontade mesmo? Mas sabe aquilo lá? Só pra saber. Eu não lembro exatamente, mas salvo engano, o nome veio traduzido errado. O original em japonês não era Satã, mas tipo, se eu não me engano, a nossa tradução do Dragon Ball é a tradução dos Estados Unidos feita pro Brasil. Aí acharam que caberia melhor ali Mr. Satan e deixaram. Mas tirando o Mr. Satan de lado, muitas vezes a gente... Que olha só, que quer se mostrar como forte lá no Dragon Ball, mas na verdade é o mais fraco de todos, mas tem a aparência de ser forte. Pois é, mas sabe que no Super ele tá bem magrinho, viu? Deram uma diminuída na força muscular dele. Mas a gente, durante toda a nossa vida, a gente passa por situações dessa, né? Que a gente se contesta, será que eu tô assistindo isso, eu vou pro céu? Será que se eu estiver assistindo isso, Deus vai me amar menos? Como que funciona, né? E essa é uma questão, porque muitas vezes os desenhos, as coisas que a gente assiste, ensinam valores cristãos, mesmo não fazendo parte de uma cultura cristã, mas uma cultura que não é cristã não se omite de pensamentos cristãos, porque pensamentos cristãos fazem parte da nossa sociedade. Muito da ética faz parte dos valores que são cristãos hoje, e muita coisa que é da ética realmente foi tirada daquilo que foi tido como valor cristão na Bíblia e tudo mais. Mas, enfim, muitas vezes esses desenhos que a gente assiste na infância, que a galera fala, você vai pro inferno, nos ensinam a ser fortes, nos ensinam a superar os problemas, nos ensinam a vencer as barreiras da vida, a lutar, não só de lutar mesmo, mas a lutar contra aqueles que são maus, aqueles que querem de alguma forma, oprimir as outras pessoas, né? E muitas vezes essa luta, as pessoas acham que é só uma luta que envolve violência, mas quantas vezes nos desenhos, assim, principalmente nesses que tem mais conversas, né? Tem mais diálogo, você não vê diálogos assim fenomenais, cara, tipo, dignos de filósofos, sabe? Coisas que você para pra pensar e fala, caraca, velho, tipo, foi Sócrates que falou isso? Não, foi o Naruto, tá ligado? Então, sabe o que o fandom fala que é o golpe mais poderoso do Naruto? O discurso no jutsu. Porque todos os vilão forte mesmo, que ele lutou, ele venceu os caras da conversa. E a maioria deles, ele converteu os caras. Converteu os caras pro bem antes de morrer, a maioria. Tá que vendo? dava pra ele vencer matando, que ele tinha o potencial de matar os caras assim, mas ele não queria, ele sempre tentava convencer as pessoas. Mas realmente, cara, é isso. Às vezes os desenhos eles vão nos ensinar, às vezes os filmes vão nos ensinar coisas que a gente não vai perceber. Isso vai fazer parte da nossa vida até o fim. O Christian, como vocês sabem, é do Senhor Menino, e ele tá com um projeto legal no canal dele lá, fazendo uns reacts de uns animes, de umas músicas, e também, às vezes, uma análise, né, dos personagens de desenhos, de animes, com um pensamento realmente cristão, assim, né? Tendo uma análise cristã daquele personagem. No Instagram dele tem bastante coisa, corre lá para dar uma olhadinha. E, Cris, vamos começar falando pelo que você estava mais viciado no momento, que é Naruto. O Naruto é a prova de que o mal quer dominar a pessoa. O cara tem todos os equipamentos de Naruto. O Naruto era um menino, né? Quem nunca assistiu o desenho, o anime, Naruto ou leu o mangá, né? Era um menino assim meio que renegado na vila dele, porque ele teve um passado meio trágico, uma coisa meio complicada.
as pessoas não davam moral nenhuma para ele, assim, só falavam que ele só dava trabalho, e realmente, ele era um menino meio atentado, assim, ele dava um pouco de trabalho. Mas ele é a prova viva de que desistir nunca deve ser uma opção na vida da gente. E com certeza ele carrega valores cristãos que a gente nem imagina. Ô, Cris, eu não desisto nunca, esse é o meu jeito ninja. A aí, frase mais famosa dele. Já fala um pouco sobre ele aí, nos convence de que tem muita coisa que a gente pode aprender com esse anime. Cara, o Narutinho é um personagem que, tipo, sempre me pegou muito assim, cara, porque eu lembro quando passou pela primeira vez no Brasil, 2004, chegou Naruto no Brasil. 2004 ou 2006? Tô em dúvida, calma. O mangá foi lançado em 2000, em 2004 foi lançado animes. Não, em 2004 foi lançado anime, chegou em 2006 no Brasil, isso mesmo. Eu lembro, né, que passava na SBT à tarde, mas um tanto antes começou a passar no Cartoon. Sim, assistia no Cartoon. E eu gostava muito, cara, desde aquela época, tudo, só que aí fui crescendo, né, eu dei uma afastada, tudo, assim. Parece que eu tô contando o que vai fazer na igreja, né? A gente que cresceu na igreja, no começo eu ia, depois eu dei uma afastada, aí eu me converti de volta. Mas não, tipo, eu dei uma parada de assistir, mas sempre gostei tudo. E eu sempre vi gente falando muito, principalmente depois que acabou Shippuden, né, que a história foi concluída mesmo. E eu sempre queria voltar, assim, pra ver mesmo, sabe, pra terminar de assistir. Mas eu resolvi esperar, tipo, não tava tendo tempo, 3 anos de cursinho. 3 anos de cursinho, não tinha tempo de fazer isso mesmo, aí eu dei uma segurada. Aí ano passado, cara, ano passado, que ano da pandemia a gente tá? Começou ano passado a pandemia, né? O ano 2 da pandemia. No ano 1 da pandemia, no começo do ano 1, antes de iniciar, propriamente dito, eu tava lá da Fraternidade O Caminho, em Franca, e tinha um frei lá, que eu fiz bastante amizade com os frei, né? Eu fiquei uma semana lá morando na fraternidade, sabe? Em retiro pessoal, afastado da internet, tudo. E um frei gostava muito, ele falava, né? Eu falei, acho que eu vou ver, né? E eu peguei depois pra ver, tipo, eu peguei desde o começo mesmo, sabe? Tipo, mesmo sabendo mais ou menos a história do começo, eu quis ver tudo. E, tipo, cara, não tem como não se encantar com a história, assim, cara, de verdade mesmo. Aí, cara, eu comecei a pegar pra ver mesmo, e eu pensava comigo, cara, tem muita coisa, tipo, da moral cristã aí dentro, sabe? Tipo, não foi feito segundo essa visão, não, isso é óbvio. Na verdade, um pouco ao contrário, o Masashi Kishimoto, o autor, ele fez a história com diversas referências, na verdade, à cultura japonesa. Com isso certeza. Foi claro para ele. Tipo, foi a intenção dele desde o começo. Ele foi campeão de um mangá que ele escreveu antes, que eu esqueci o nome, e quando ele começou a escrever o Naruto, ele quis realmente fazer várias referências à cultura nipônica, à cultura oriental, tudo mais, que também é algo muito próximo a mim. Por quê? Eu cresci praticamente dentro de um tatame, eu fui lutador de judô e jiu-jitsu durante muitos anos, e muito da minha moral hoje vem do que eu aprendi dentro do tatame. E, tipo, o pai do meu sensei, né, ele veio do Japão mesmo, ele aprendeu a lutar jiu-jitsu, judô, karatê lá no Japão mesmo. Ele contava as histórias, tinha umas engraçadas. Tipo, quando eu cheguei no Brasil, não sabia falar português, aí ele foi no mercado comprar queijo e acabou comprando um sabão enganado, uns negócios assim. Eu aprendi muito ali da moral oriental, que eles são muito rígidos em questão de educação, né? Alguns provérbios japoneses eu lembro até hoje, tipo, o da arroz eu achava muito bonito, que o arroz, quanto mais ele cresce, mais ele se curva. E se ele não fizer esse movimento, ele quebra, ele racha. E, tipo, isso era o que eles falavam pra gente em questão de humildade, e isso eu lembro até hoje, sabe? Muitas coisas assim. E trouxe isso pra minha vida. E assim, a moral ocidental e a moral oriental tem muitas diferenças, sim. Tanto é que a nossa moral ocidental é muito baseada nos valores cristãos mesmo, coisa que é um pouco diferente nos países do Oriente. Mas é aquela grande questão, né? Eu sou católico, como a gente está falando no começo. Eu acredito que Deus me quis católico, que essa é a realidade plena. Então, se ele colocou o chamado dentro do coração de todas as pessoas,
Dentro dos orientais, logicamente que ele colocou também. Então, tipo, tudo que realmente é bom mesmo, bom moral, mesmo que não seja feito com aquela intenção, tem um pezinho de Jeová lá. Com certeza. Tem um pouco de Deus assim mesmo, sabe? E ainda assim, né, aí que tá a grande questão. Mesmo não sendo feito com essas motivações tudo, se não é algo ruim, se não tá me levando a pecar, que tipo, se tiver, aí sim é melhor você entrar no céu caolho do que ir com um binóculo pro inferno. Aí não. Mas tipo, se não tá te fazendo mal, cara, não tá fazendo mal pra sua alma, né? Cara, em si não tem nada de errado com aquilo. Mas, se você consegue ver algo além naquilo lá, aí que tá o grande jump of the cat, pulo do gato. Nossa, que open English. Jump in the cat. Deve estar meio errado isso daí, mas é. E aí, cara, o Narutinho é muito isso, porque qual que é a história mais ou menos do anime? E agora, eu conto a versão com ou sem spoiler? Vamos fazer o seguinte, deixa sem spoilers pra galera poder ver também, né? Também, caso se interesse por ver e tal. Tá, vou fazer a versão sem spoiler, então. O anime começa assim. Você descobre que um dia uma raposa invadiu a vila de Konoha, a vila da Folha. E essa raposa é uma das 9 bestas de cauda. E ela ia destruir a vila. Mas nesse dia, um homem chamado Minato Namikaze, que é o quarto Hokage, ele literalmente deu sua vida para salvar a vila. Ele era o Hokage. O Hokage é tipo um presidente da vila. É o ninja mais forte que cuida de lá. E ele sacrifica sua vida para salvar a Vila da Folha. E, tipo, como que ele faz isso? Ele vence a raposa, né? E ele prende ela dentro do corpo do Naruto, que o Naruto tinha nascido naquele dia. E ele é uma criança ali recém-nascida, prende no corpo dele. E aí, né, tipo, no dia que a raposa invadiu a vila, muita gente foi morta, muito mal aconteceu naquele dia. E todo mundo descobriu com o tempo, depois você descobre como as pessoas descobriram e tal, o que tinha por trás de tudo isso, por que ela invadiu exatamente naquele dia. Enfim, é um plot twist gigantesco que eu não vou falar, você vai ter que assistir. Mas, tipo, todo mundo descobre que aquilo lá estava dentro dele. E ele não tinha culpa de nascer com aquilo. Ele não escolheu aquilo. Aquela não foi a vida que ele queria viver, mas era a vida que ele tinha. E por causa disso, todo mundo julgava ele, sabe? Todo mundo chamava ele de menino monstro. Porque achavam que, tipo, era culpa dele. Tanto é que os pais dele morrem naquele dia também. Ele cresce sem pai, ele cresce sem mãe, literalmente sozinho. Ele não tem família, ele não tem amigos. Por quê? Os pais das outras crianças não deixam ele brincar com ele. Ele é literalmente sozinho, não tinha nada. E aí vem outra frase dele: com 1000 motivos para chorar, eu escolhi sorrir. Ele tinha realmente 1000 motivos para poder chorar. Só que ele não era nem um pouco assim, não. Ele escolheu sorrir, apesar de todas as circunstâncias, sabe? Ele não quis ficar apontando o dedo, não. Tipo, ele falou: o que eu posso fazer para mudar a mim mesmo e mudar esse mundo? Isso aí que você está falando, né, cara, me remete muito a pessoas, por exemplo, que sofreu um trauma na infância, que cresceu numa situação que tinha tudo para tornar uma má pessoa, né? Se for ver o Naruto, tinha dentro dele a parada que era, tipo, ruim. Era uma coisa que estava ali para destruir, uma coisa que estava ali para dominar, e teoricamente ele era para ser ruim também, se for analisar por esse lado. Era para ser um cara que fala: putz, eu sempre fui negado a vida inteira, as pessoas nunca gostaram de mim, por que eu tenho que ser bom, sabe? E aí você vê que você é responsável pelas suas escolhas. Você, cara, você não cresce e vira uma pessoa má simplesmente porque a vida te fez crescer uma pessoa má. Você escolheu aquele destino para sua vida, né? Você escolheu crescer como uma pessoa má. Você escolheu, em vez de tentar ser diferente, fazer a diferença na sua vida, você aceitou aquilo que as pessoas falavam que você seria. Por exemplo, a pessoa, a vida inteira teve os pais que brigaram e se separaram. E aí essa pessoa cresce com a imagem de que se ela vai ter uma família, ele também vai se separar e nunca vai ter amor e sempre vai crescer numa situação assim. Essa pessoa não quer, no fim das contas, construir um relacionamento, essa pessoa não consegue amar de verdade no fim das contas, porque a vida inteira ela deixou se levar por isso, por esse pensamento. A vida inteira ela se deixou levar por essa coisa de
não deu certo com os meus pais, também não vai dar certo comigo. Quando, na verdade, tá em você ver o que não deu certo com seus pais e fazer completamente diferente. Escolher em ser diferente. Eu vejo muito Naruto dessa forma, sabe? Ele tinha tudo para ser ruim e escolheu ser diferente. Nisso daí que você falou, né? Eu lembrei de uma coisa que eu concordei por muito tempo. Eu até falava, mas que hoje eu discordo absolutamente. Que é aquela ideia, né? Tipo, que você só dá o que você recebe. Você nunca vai amar se você nunca recebeu amor. Mas não, cara. Você pode fazer a diferença. Tipo, se você nunca foi amado, ainda assim é capaz de você amar. É capaz de você conseguir fazer da sua vida algo diferente. Porque Deus te ama e a partir disso, pronto. Você só precisa disso para mudar tudo. E aí, igual o Narutinho, se tudo falava não para você, se todas as circunstâncias tentaram fazer de você um monstro, mesmo assim você ainda pode se tornar um herói. Você só precisa se decidir. Com certeza, as pessoas que cresceram no lar, que muitas vezes não teve aquele amor, pode ser que cresçam muitas vezes com a dificuldade de amar, mas não significa que ela nunca vá amar e não significa que ela nunca sentiu amor na vida dela. Talvez ela só precise daquele gatilho para ela entender isso que o Cris acabou de falar, sabe? Essa questão de nasceu assim, você vai ser sempre assim, não existe, galera. Isso daí é uma coisa, tipo, que no fim das contas a gente bota na nossa cabeça, é uma coisa que às vezes as pessoas que estão ao nosso lado botam na nossa cabeça. Não é porque você nasceu dentro de um rio que você vai ser peixe, entendeu? Não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Mas... Moisés Moisés é bolado do cesto, porque não virou jacaré. Você entendeu? Romanos 5,5, né? Não vos conformeis com esse mundo, ao contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis. Aqui, ó, o álcool em gel. Usem álcool em gel, galera. Ele é líquido. Ele vai entrar nesse pote, ele vai se conformar a esse pote. O que o Senhor nos fala é: não vos conformeis com esse mundo. O mundo tem esse molde, não vos conformeis a ele, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso espírito, não lembro agora. Mas, enfim, pela renovação de tudo. Renova o conjunto completo. E isso daí que você falou é o que acontece, por exemplo, com um outro personagem, que é o Gaara do deserto. Que ele também é um Jinjuri. O que é Jinjuri? Que existe os 9 monstros de cauda. As pessoas que têm um monstro preso dentro delas é um Jinjuri. No caso, o Naruto é a raposa de 9 caudas, a Kurama. O Gaara é o guaxinim de uma cauda. E o Gaara... isso não é spoiler, que o Naruto tem... No total, né, tem 220 episódios do clássico, 500 do Shippuden, e o Boruto tá com 189. Isso acontece, tipo, no episódio 15, então não é spoiler. Na verdade mas não é. É só pra você ficar com gostinho de quero mais, vamos dizer assim. O Gaara, ele teve aquele monstro preso dele no dia que ele nasceu. E ele era uma criança muito boa, tipo, quando tem os flashbacks da infância dele, ele era um menininho muito bonzinho. Tipo, tem uma cena que é muito triste, que ele leva uma pomadinha pra uma menininha, que eles estavam brincando junto, ela se machucou. E ele foi lá, pegou a pomadinha e foi levar na casa dela, sabe? Tipo, pra ajudar, tipo, muito bonitinha a cena. Ele entrega e fala: eu trouxe pra você. E, tipo, ela empurra ele, fecha a porta e fala: vai embora daqui, seu monstro. Tipo, todo mundo falou tanto pra ele que ele era um monstro, que ele começou a acreditar que ele era um monstro. Que ele começou a falar: cara, eu acho que eu sou um monstro mesmo. Tá todo mundo falando que eu sou assim. E aí ele se torna o Gaara que você conhece lá no começo do Naruto, que é um monstro realmente. Que tem sede de sangue, que quer matar todo mundo. Mas ele também tem um processo de conversão. Pelas mãos do pregador Naruto, que aí você precisa assistir pra você ver. E aí, cara, depois que ele muda de vida, caraca, é muito, muito, muito absurdo mesmo. Enfim, os dois, eles têm um começo igual, eles escolhem ser diferente e tem um futuro totalmente diferente também. Mas é a grande questão que a gente está trabalhando. Cada um tem suas escolhas. Tem uma fala muito famosa, né, que o Kakashi fala, né? Que o Naruto pode ser... O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Talvez você não saiba disso, mas... O Naruto também cresceu sem pai. E não teve nenhum amigo em nossa aldeia. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar,
ficar zangado ou se dar por vencido. Ele está sempre ansioso por melhorar. Ele quer ser respeitado. É o sonho dele. E arriscaria a vida por isso, sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito. Embora ele seja jovem e esteja aprendendo, ele sabe o que significa ser forte, como o pai dele foi. Acho que ele sabe, melhor que qualquer um de nós, o que você está passando. O que o Naruto disse a você antes, embora tenha soado cruel, deve ter dito a si mesmo milhares de vezes. Que o Naruto pode ser meio duro às vezes, mas na verdade eu acho que ele se cansou de chorar e resolveu fazer alguma coisa a respeito. E essa alguma coisa a respeito que ele fala é o que ele fica gritando desde o começo até o fim, praticamente. Ele fala, então por quê? Porque eu vou ser maior do que todos eles. Eu, Naruto, o próximo Hokage, uma lenda ninja. As pessoas vão parar de me desprezar e olhar pra mim. Tô certo. É a frase que ele sempre fala, né? Date-by, que não tem tradução. Não tem tradução exata para o português, mas traduzindo como tô certo. Date-by. Ele sempre fala isso. Eu vou ser Hokage, eu tô certo. Como eu expliquei antes, Hokage é um ninja mais forte que protege a vila. E eu faço muita essa reflexão, porque na verdade ele não queria simplesmente ser Hokage, mas ele sabia que o Hokage era um posto de importância de alguém que defendia as outras pessoas. E que então era respeitado. Que na verdade ele só queria ser respeitado, como gente também. E aí ele começa a olhar para a vida dele e começa a falar: o que eu posso fazer diferente para alcançar esse lugar? O que eu posso fazer diferente, sabe? Parar de reclamar das pessoas, mudar em mim para eu conseguir respeito também. E aí é muito bonito, porque ele consegue enxergar as duas realidades. Porque muitas vezes a gente vê muita pessoa que quer mudar o mundo, mas tipo, não faz nada da sua vida. Tipo, não muda nada em si, mas tipo, quer revolucionar o mundo, mudar tudo. E o Naruto tem ciência dessas duas coisas. Ele quer mudar o mundo também, com o tempo a gente descobre isso. Que ele quer fazer o mundo ninja parar de ter guerras, ele quer trazer a paz ao mundo. Mas para isso ele começa a lutar contra um mal que existe dentro dele, que é a Kurama, a raposa de 9 caudas. E aí tem toda uma história envolvendo os dois também, que eu não vou contar. E esse é o processo de conversão, né? Que a gente pode ver realmente, que é o que você falou. Quem assiste o Naruto no começo, vê como ele é cabeça dura, vê como ele, por exemplo, logo nos primeiros episódios, ele tá lá, né? Tá ele, a Sakura e o Sasuke, né? Os três estão lá tendo a aula, a prova deles, né? Eles estão lá com o Kakashi e os três não querem trabalhar juntos, sabe? O Naruto é um cara super cabeça dura, ele também quer tentar fazer tudo sozinho, né? Não quer tentar ajudar eles, tanto que ele complica depois o time inteiro dele por causa desse negócio de querer fazer as coisas, assim. E você vê lá no começo como é o início do processo de conversão. E aí eu falo isso porque eu quero trazer para a nossa vida. Às vezes a gente acha que a conversão é algo instantâneo, né? O Naruto não chegou aonde ele queria de uma hora para outra. Se você for assistir o anime, você vai ver que tem 200 episódios e ele tá lascado nos 200 episódios, sabe? Tipo, tem muitos episódios de alto, mas a maioria é de baixo, tipo, o episódio deles caindo, deles realmente se ferrando, até ele chegar onde ele queria estar, né? Depois quem vai assistir Boruto vai ver que ele teve uma família, que ele conseguiu, né, chegar talvez onde ele queria. Inclusive até engraçado lembrar daquele molequinho lá, teimoso, que ficava gritando com todo mundo, pensar que hoje em dia ele é pai e tem 2 filhos, é casado e tem 2 filhos. Aí, ó, família, né? O cara ainda prezou pela família. Então, vocês veem, assim, o processo dele foi gigantesco, passou por muitos momentos difíceis, passou por momentos em que ele queria desistir, passou por momentos, quer dizer, queria, mas nunca foi uma opção mesmo para ele, mas assim, que tinha aqueles momentos deprê realmente, sabe? E ele chega onde ele queria. Então, o nosso processo de conversão, ele é assim. Às vezes a gente sai do retiro naquele fogo, né? É o que a gente precisa como um primeiro combustível para a gente chegar no nosso objetivo final, sabe?
a gente tem que manter essa chama acesa, mas tem que ter a consciência de que não vai ser de um dia para o outro que a gente vai chegar no objetivo final, que vai ser todo dia uma luta para manter essa chama acesa. Aí eu venho até falar assim de um filme que é o Náufrago, né? Que é a batalha pela vida, e quando chove e você tá com uma fogueira, se você não der um jeito de tipo, cobrir essa fogueira, o fogo vai apagar. E muitas vezes na vida, quando a gente passa por um processo de início de conversão, sai de um retiro, a gente vê que está chovendo e não faz questão de proteger o fogo, sabe? A gente deixa chover na fogueira e vai apagar. Então é uma coisa que muitas vezes vai doer. A gente vai ter que tomar chuva para manter uma coisa que vale a pena viva, né? É bom, a gente gosta de tomar chuva, ainda mais numa situação que nem no filme do Náufrago, o cara já tá ferrado, tá com fome, tá numa ilha. É horrível, mas é necessário. Então, isso faz parte do nosso processo de conversão. Muitas vezes vai doer, mas vai valer a pena. O objetivo final vale a pena. Inclusive, você falou isso daí, até lembrei, dentro do Naruto tem um negócio, na Vila da Folha, que chama Vontade do Fogo. Eu acho até o nome muito bonito, Vontade do Fogo. Né? Dá uma música da Cova de Deus. Dá mesmo. Eu acho muito bonito, né, esse termo Vontade do Fogo, que é um ideal que o primeiro Hokage, o Hashirama, inventou. A vontade do fogo é a vontade realmente de querer proteger as pessoas, custe o que custar. Nem que isso seja ao custo do seu sangue mesmo, mas defender o outro, defender aquelas pessoas que estão realmente ali, sabe, sobre o seu dever, sem temer nada. E é isso que os Hokages, um tem que levar para o outro, sabe? Isso que uma geração tem que carregar para a outra, a vontade do fogo. Um Hokage leva sempre para o outro. Então, até que não... Isso não é bem spoiler, porque isso acontece muito antes do Naruto começar. Quando o segundo Hokage, quando começa o Naruto já tá morto, Tobirama, antes dele morrer, né? O discípulo dele, que é o terceiro Hokage, que é aquele velhinho lá do começo do Naruto, tá junto, porque ele é aluno dele, né? O Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, é aluno do segundo, do Tobirama Senju. E eles vão lutar contra um exército. Tem tipo um exército vindo. E eles estão em 4 lá. E o Sarutobi, né, o terceiro Hokage, fala: fogem vocês, a gente não vai conseguir derrotar eles. E eu vou ficar aqui sozinho lutando para vocês ganhar tempo, para vocês conseguirem fugir. E quando o Tobirama vê ele falando isso, ele fala: agora eu tenho certeza. Você tem a vontade do fogo. Você está pronto. Eu te nomeei terceiro Hokage. Eu vou segurar os exércitos, fogem vocês. E aí eles ficam carregando esse ideal, sabe? De geração em geração. É muito bonito alguns momentos lá que alguns pais vão morrer e eles falam, sabe? Tipo, leva pro filho, leva pros meus netos a vontade do fogo. Que aí é outra coisa que tem dentro da história também, que é o desejo de proteger o rei. Que isso acontece com o meu personagem favorito, Shikamaru. Que ele descobre, né, que o rei que ele tem que proteger é a próxima geração. Que sempre a próxima geração tem que ser protegida. O rei é porque eles jogam tipo um xadrez, que chama shoji, que é um xadrez japonês. E no xadrez tem que defender o rei. E o professor dele fala, você tem que descobrir quem é o rei que você vai defender. E ele descobre depois que o rei é a próxima geração. E aí é muito bonito que ele sofre todo um processo de maturidade também. Tem uma conversa muito impactante que ele tem com o Naruto depois de um personagem lá muito importante morrer, que eu não vou falar quem é, que ele fala, a gente tem que fazer alguma coisa, senão mais pessoa vai acabar acontecendo isso com elas. A gente não pode ser criança para sempre. Ele fala exatamente essa frase. Eles têm 16 anos na época. A gente não pode ser criança para sempre. A gente tem que proteger a próxima geração. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa levar além a vontade do fogo. Quando a gente tava falando sobre personagens, essas coisas assim, né? Quer dizer, sobre o Naruto, eu lembrava muito do Goku numa questão, né? Ele vem do planeta Vegeta, porque o planeta ia ser destruído pelo Freeza, tudo, e enviam ele para a Terra. A princípio, no Dragon Ball, não é dito isso, né? No princípio do Dragon Ball só diz que ele foi enviado para a Terra para destruir. Só que aí quem encontra ele é uma alma boa. Mas que surpresa! É um bebê? Você é...
é um bebê que tem rabo. Oh, não posso deixá-lo nesse lugar. Seria muito perigoso. Não quer ir para minha casa? É um menino muito esperto. Muito bem. A partir de hoje você será o neto de Goku. E seu nome será... será Goku. E terá meu sobrenome. E por isso você se chamará Goku. Ouviu? Goku. E eu cuidarei muito bem de você. E foi assim que a história das esferas do dragão começou. Que é o vozinho dele. Esse senhorzinho pega aquele ser que foi enviado para a Terra para destruir o planeta e começa a dar a ele o amor. Começa a dar a ele os bons ensinamentos. Infelizmente, num dia lá, o mal, né, toma conta do Goku. Ele acaba virando o macaco gigante, que tem um nome que eu não vou lembrar agora, e mata o vô dele, né? Mas ele não tinha poder sobre aquilo que aconteceu com ele. Entretanto, aquele ensinamento que o Goku teve do vô, aquele amor que ele recebeu, foi o suficiente, cara, para tirar dele o destino dele, que era ser o executor da Terra, ser o cara que ia destruir a Terra e dominar a Terra. Então você vê, né, que quando o amor também é inserido através de alguém na nossa vida, quando a gente é amado, o nosso, mesmo que a gente tenha sido destinado ao mal, o mal nunca vai vencer. Ou melhor... Ele arranca o mal pela raiz, né? Quando ele corta o rabo dele, literalmente. Sim, ele corta o mal pela raiz. E o que eu ia falar é que, na verdade, é prova de que o mal, ele só existe na ausência do amor mesmo. Então você pode ver que ele tinha o mal, estava ali, porque ele não tinha amor, ele veio para a Terra sem esse conhecimento. Mas quando ele recebeu esse amor, ele virou o grande herói que a gente conhece, que a gente tem até hoje, que é o protagonista que está aí, né? Que o poder do protagonismo salva ele também sempre, mas mesmo depois de saber que ele poderia ter sido mal, quando o irmão dele vem para a Terra... O que está fazendo neste planeta? O seu dever era acabar com esta raça, era o que tinha que fazer. Kakaroto, você é um canalha, esqueceu até disso. Acho melhor não ficar me chamando por esse nome tão estranho, entendeu? Agora chega! Eu não estou nem aí se venho de outro planeta, se sou sabe-se lá quem, ou se você é meu irmão mais velho. Eu sou Goku e fui criado aqui. Tem razão, o passado não importa mais. Agora Goku tem direito de ser um terrestre. Para falar para ele que ele foi uma decepção, que ele devia ter destruído a Terra, ele fala assim, isso não foi o que eu escolhi. Então, tem a grande questão também, igualzinho Naruto, para salvar o mundo, primeiro ele luta contra o mal que existe dentro dele, para depois conseguir mudar o que existe de fora. E aí, né, depois que ele consegue se mudar, que ele vai lutar contra o Vegeta para mim é uma das histórias de redenção mais bonita que tem também. De redenção, assim, tipo, maravilhosa mesmo. E é legal que o Vegeta mostra muito a visão, assim, de um recém-convertido, sabe? Tipo, você vê ele muito humano mesmo. Tipo, aquela natureza tá nele ainda, sabe? Mas ele tá lutando contra aquilo, sabe? Não mexam com minha Bulma! Sim, cara. Você vê, e a galera que assiste Dragon Ball Super vê como o Vegeta mudou, velho. Quando vem o Easy e o outro que eu esqueci o nome dele lá, é o Easy e o... Que vem os dois personagens, que é o Deus da Destruição e o anjo dele, né? O Vegeta, cara, ele abaixa a cabeça pro Deus da Destruição de uma forma, aquele mesmo cara que não abaixava a cabeça pra ninguém no começo, sabe? Vocês Saiyajins realmente mudaram desde a última vez que os vi. Ai, droga! Desculpa! E agora? Está irritado? Está parecendo um tiquinho. Errado. Não estou irritado. Estou completamente furioso!
que ele está fazendo? Vai saber. Povo. Já estão saindo uns bolinhos crocantes e fofinhos pro senhor. Sem raiz forte dessa vez, por favor. Está parecendo que a tensão sumiu, Whis. Ficar enraivecido abre o seu apetite. E você vê que teve uma mudança de comportamento, uma metanoia, né? Uma mudança de pensamento dele na forma de agir. O cara começa a fazer doce, o Deus da destruição, assim, sabe? Mas aquela coisa de... Aí fala, mas é porque ele sabia que não podia vencer. Cara, a gente faz cada coisa mesmo sabendo que não vai vencer o mal, sabe? A gente, às vezes, se coloca em situação que pode nos levar a pecar, achando que a gente não vai pecar, sabe? Não, é porque às vezes você sabe que é necessário você parar de ser egoísta, às vezes é necessário você abaixar o seu orgulho e na luta contra o pecado, forte é quem foge. Exatamente. Mas se ele tivesse feito o que ele sempre fez, que é, no caso, um abraço ao orgulho e abraçar o enfrentamento contra aquele Deus da destruição, ele ia morrer. Todo mundo ia morrer. Ele não pensou só nele naquele momento, ele sabia que todo mundo ia morrer. Porque se ele tivesse pensado só nele, ele tinha vazado do planeta, tinha pegado e falado, tchau, dane-se. Mas não, ele, para proteger todo mundo, ele abaixou, quebrou o orgulho dele e fugiu realmente daquela situação. Então você vê como esses desenhos, muitas vezes que a gente acha que é só luta, tem mais coisas envolvidas dentro deles, tem ali nos detalhes situações que realmente vêm para agregar na nossa vida e fazer a gente crescer jovens mais fortes. Eu vou falar assim, esses desenhos, Cris, o Naruto eu não tive tanto contato, né, quanto você teve, assim, assistiu, mas eu assisti muito Dragon Ball desde o primeiro, sabe? Não li os mangás porque eu nunca gostei muito de ler, mas realmente assisti o Dragon Ball, passava na Band, depois eu assisti na Globo, na TV Globinho, depois no Cartoon Network, depois eu vim assistir pela internet, né, o Super, então sempre foi um desenho que eu gostei muito. E ele, cara, eu lembro que isso me ensinou muito que o mal nunca deve prevalecer, que aquilo que vem para oprimir deve ser realmente erradicado, sabe? Deve ser posto de lado, não deve ser em nenhum momento taxado como algo bom, porque é muitas vezes que a gente vê na sociedade, as pessoas querem taxar aquilo que é ruim como algo bom para a gente ir lá e consumir. Mas aí entra na grande questão e o tema até desse podcast, que é analisar tudo e ficar com o que é bom, né? Ambos desses dois desenhos que não fazem parte da nossa cultura, que muitas vezes não foram pensados, como eu disse no começo, com a base cristã, mas que tem sim um valor cristão embutido, tem algo que você pode tirar dali e levar para sua vida como benefício, que pode mudar a sua vida, pode te tornar uma pessoa que vê a vida de uma forma diferente, que acredita e tem esperança de que algo de melhor pode acontecer. Alguns desenhos realmente... tem uns que é melhor não assistir. Alguns desenhos realmente é melhor você não assistir, é melhor você evitar, porque, por exemplo, Rick and Morty, você tem que ter muita consciência do que você está vendo ali. Então tem coisa realmente que a gente tem que analisar e ver se vai ser bom. Hoje em dia eu tava pensando, hoje, literalmente hoje, é sério isso, hoje eu tava refletindo sobre o GTA, cara. Que, na moral, eu não vou ser hipócrita e falar que eu não jogava, nem que eu não gostava. Jogava e gostava muito, que é muito legal mesmo. É um jogo bem pensado, pra época, gráficos muito bem feitos, mas, cara, tipo, hoje em dia, eu tô vendo aí, pretendo comprar um console. Cara, pra mim, nitidamente, é um jogo que não convém eu jogar hoje em dia, sabe? Porque, tipo, a moral que passa lá é literalmente o quê? Eu sou um assaltante lá, aí as minhas missões é o quê? Ou matar alguém, ou traficar droga, ou se não, fazer coisas erradas ali pra ganhar uns pontos, tudo mais, vai contra sabe? Os valores, né, que são pregados. Tipo, vai contra tudo que eu acredito mesmo. E querendo ou não, aquilo lá
pode começar a ser a sementinha do mal em mim mesmo. Mas só por causa disso eu não vou jogar videogame nunca mais? Não, de jeito nenhum, cara. Por exemplo, me convença que existe alguma coisa errada em Mario Bros, por exemplo. É a questão, tipo, de simplesmente você se analisar, sabe? Cara, a maior parte dos desenhos e jogos tem neles, ou séries e filmes, tem neles a tal da jornada do herói. E aí tem gente, Cris, que vem falar que o próprio Jesus Cristo viveu a jornada do herói. O que a jornada do herói consiste? Luca, a jornada do herói é assim: primeiro vem o chamado, depois o desafio, logo vem o abismo, depois a transformação, discernimento, reparação e, por fim, o retorno. Obrigado, de nada. Então essa é a jornada do herói. A galera vem falar que Jesus, por exemplo, foi o primeiro homem, vamos colocar assim, né, a viver essa jornada do herói, né? Tipo, vamos olhar com o olhar de alguém que não sabia que ele era Deus. Era um menino... amava os Beatles. Era um menino que estava crescendo ali, numa vilinha, quem sabe, brincava com as outras crianças, estava aprendendo depois da profissão do seu pai, né, de ser carpinteiro. De repente foi crescendo, foi vindo um chamado, cresceu, começou a levar esse chamado adiante, começou a ser visto como um herói por muitas pessoas, né? Com admiração por muitas pessoas. Teve a sua queda, entre aspas, né? Foi entregue, sofreu bastante, foi crucificado. Teve aquele momento de queda e depois teve o momento de se levantar, que foi esses 3 dias. E aí o retorno dele, a grande ascensão, né? Que ele tem. Quando ele se levanta, ele leva a gente junto. Finaliza a sua jornada como um herói, né? Se concretiza como um verdadeiro herói sobre todas as nações, sobre todas as pessoas. Então ele faz isso e fica conhecido mundialmente, internacionalmente e até os tempos de hoje. Então eu arrisco dizer que muitas jornadas dos heróis foram inspiradas na própria trajetória de Jesus. Mas se você for pegar na Bíblia, talvez você encontre até outras jornadas, né? Antes, por exemplo, o próprio Davi, né? Davi também José era do Egito. Moisés, cara, Noé, tipo, é uma galera ali que se tornaram heróis no ponto de vista. Mas você vê que Jesus foi aquela jornada digna mesmo, aquela jornada, tipo assim, que teve todos os pontos que precisava ter, sabe? Você vê filmes hoje, você vê séries de jogos que com certeza tem uma inspiração nisso. O Tolkien, o escritor do Senhor dos Anéis, ele era professor de literatura de Oxford, além de tudo, né? E ele tem uma teoria famosa que chama eu ia falar eudaimonia, demonia é coisa da Aristóteles. Eucatástrofe. A ideia da eucatástrofe, o que é? Para ele, qualquer história boa teria que ter uma eucatástrofe. Que é o quê? A história tá vindo. Tudo legal, ascensão. Do nada, tipo, a gente é jogado para um fundo do poço. E, tipo, essa tem que ser a sensação de quem tá lendo a história, escutando a música, enfim, tem que sentir realmente. De você cair no fundo do poço junto com o personagem, sabe? Tipo, parece que já era, que a esperança foi embora, que não tem mais o que acontecer. Aí, do nada, algo surge e te levanta daquele poço e a esperança volta a brilhar. Que é o que acontece no Senhor dos Anéis, por exemplo. Sempre quando a Zaga acontece, é isso. Águias! As águias estão vindo! Parece que não nada mais vai dar certo, aí a Zaga aparece, vai dar bom, sabe? Que é a grande ideia que o Tolkien acontece. Que o Tolkien tem. Que, tipo, se as coisas não deu certo ainda, é porque não chegou ao fim. Porque no fim, todas as coisas vão dar certas mesmo, sabe? E o próprio Tolkien é um exemplo de um cristão que colocou na obra dele os valores cristãos, né? De forma até sem querer, mas colocou. Porque faz parte da vivência dele, e volta lá naquele assunto que a gente falou no começo,
mas que a gente estava falando sobre seres fora do planeta, e o Chris falava que a busca por Deus deve estar implantado no nosso coração, né? Então, era isso, né, que você falava. Então, quando a busca por Deus está implantada no nosso coração, sem a gente perceber, a gente vai colocar nas coisas que a gente está fazendo os valores cristãos, aquilo que a gente acredita, aquilo que corre pelo certo, né? E ainda mais quando você vive aquilo de verdade, né? Porque o Tolkien é muito bacana nisso, que isso mesmo, o cristianismo era tão presente na vida dele que ele não queria escrever uma obra cristã. Ele literalmente queria escrever uma história legal das pessoas lerem. Ele fala isso na introdução, né? Que ele queria que as pessoas se divertissem realmente com a história dele. Aí quando ele publicou O Senhor dos Anéis, começou a receber várias cartas, tudo, das pessoas falando, você queria dizer nessa passagem, se referir a tal coisa? Ele falava, não, mas tá certo. É exatamente essa ideia. Aí outro falava, sei lá, a questão das 3 tríplices lá de Cristo que a gente recebe no batismo, profeta, sacerdote e rei. Você quis fazer do Frodo um sacerdote, do Gandalf um profeta e do Aragorn um rei, quis mostrar esses 3 mundos, né, dentro da obra. Ele falou, não, mas é literalmente isso. E é isso, sabe? Tipo, ele era um cristão tão verdadeiro mesmo, vivia pra valer tão mesmo, sabe? A fé dele tava, tipo, incrustada de verdade, a fé dele era tão verdadeira que, tipo, até quando ele não tava pensando naquilo, ele tava pensando naquilo. Até quando ele não tava pensando em Deus. É um nível de cristão que a gente precisa chegar a ser um dia. É isso aí. É botar Deus nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, sem a gente perceber que a gente tá botando, né? Tipo, quando a gente tá no nosso serviço, a gente tá na nossa faculdade. Muitas vezes a cristandade tá tão enraizada na gente que a gente não percebe, mas em tudo que a gente está falando, em tudo que a gente está vivendo, está sendo explanado valores cristãos, assim, da nossa boca, mesmo sem a gente escutar o que a gente está falando de verdade. A gente não pode perder a essência, né? Para quem assistiu o WandaVision, não vou dar spoiler, mas no último episódio, tem uma cena lá que os dois Visão... Não tem Doutor Estranho. Não mesmo, mas o Visão Branco e o Visão estão lá lutando, daí eles param e começam a debater. E ele falou a famosa história lá do barco do Teseu, né? Qual que é a história, mais ou menos? Se eu tô saindo de viagem de barco do lado A ao lado B, em cada um dos pontos na viagem eu for trocando as peças do navio, for trocando, e no fim da viagem eu troquei literalmente todas as peças, o barco que saiu é o mesmo que chegou? Essa reflexão que os dois fazem lá, né? E aí, cara, eu aprendi assistindo One Piece que não. Que não seria o mesmo barco. Por quê? No One Piece tem os dois barcos da tripulação do Luffy, né? O Toseitsan e o Going Merry. O Going Merry é o primeiro. E ele tá todo quebrado. E aí eles levam lá numa oficina lá, que o cara lá, o melhor construtor naval, vai fazer o barco. E ele fala, não importa quanto dinheiro você quer me dar, não tem como. Porque a peça, eu esqueci o nome, mas é aquela peça que vai embaixo do navio, que vai desde lá da frente até o fundo, e a partir dela são construídas todo o navio, aquilo lá é como se fosse, digamos, a alma do navio. Aquilo lá é a peça principal. Quando você vai construir um navio, você tem que saber que tipo de navio que você quer, para que você quer, para escolher aquela peça, porque a partir dela, todo o navio vai fazer sentido. E aquela peça está totalmente destruída. Não tem como trocar para o outro. E se eu trocar, o seu navio não vai ser mais o mesmo. É melhor você construir um navio novo. Então, qual que é a ideia disso? Que, tipo, as outras coisas podem modernizar, podem mudar, mas a essência tem que ser aquela ali. Porque se você perder a sua essência, você não é mais você se torna uma outra pessoa. Lógico que no caminho muitas coisas vão mudar, mas você não pode perder a sua essência. Você não pode deixar as circunstâncias vencerem quem você é. Vai nos visitar em nosso mundo? Vou ficar vigiando vocês sempre. Como? Em seu mundo, eu tenho outro nome. Devem aprender a me reconhecer nele. Foi para isso que foram trazidos a Nárnia.
Tendo me conhecido um pouco aqui, podem me reconhecer melhor lá. Vamos voltar a nos ver? Vamos, querida. Um dia. E uma outra coisa que eu lembrei é que muitas vezes, talvez, o valor cristão vai estar realmente exposto ali e sem negar, como o caso do C.S. Lewis, que fez as Crônicas de Nárnia, que é uma grande obra, e que, cara, ali tá escrachado, tá na sua cara a inspiração cristã, a inspiração teológica para construir essa obra. E, por exemplo, o primeiro filme, cara, você tem exatamente a jornada do herói que a gente falou ali atrás, do leão lá, que é o Aslan, e que também, ele já era rei, né? Ele já era o King of the World, mas ele também teve aquele processo, né? Estava em ascensão, teve a queda dele por trás das câmeras ali, e depois ele surge na batalha final, né? Como poderoso, abalando todas as estruturas e todos que estavam ali, né? E aí você também tem como foco principal a jornada dos pequenos heróis também, da molecada, que não tinha mais pais, não lembro mais ou menos qual que é a história, mas... Você nunca leu o livro, né? Não. É que se eu falar umas coisas aqui, vai ser muito spoiler, porque tá produzindo a série, né, Netflix. Tá. Aí eu posso contar, mas aí é muito spoiler. Não, deixa spoiler pra galera assistir na Netflix. Então, assim... Lê o livro. Lê o livro. Mas enfim, a história do filme em si não é spoiler, porque eu já faz mais 10 anos que o filme lançou. Mas é que o filme é o segundo livro, tem o antes, Sobrinho do Mago, que aí tem a história da criação de Nárnia. Aí você entende por que aquele guarda-roupa em si, ele que leva pra Nárnia, não é qualquer guarda-roupa, mas tem que ser aquele. Quem que é o tio deles que tá lá na casa, que é aquele menininho, que na verdade antes era menininho, o que ele fez, enfim, tem tudo outras coisas, mas eu quero que você leia o livro, então não vou te contar, o livro é baratinho, você acha em qualquer livraria aí, e, enfim. Mas no segundo livro, que é o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, é literalmente a história do Cristo, né, no Aslan. Como diria o Padre Paulo, Ricardo, se você não entendeu que o Aslan é Jesus, você não entendeu nada, porque o que acontece? O Edmundo, ele vai ali pecar realmente, ele comete um pecado, ele trai Aslan. Pelo prazer, literalmente pelo prazer ali, que ele quer comer esqueci o nome do doce, manjar turco. Ele quer comer o docinho lá, o manjar turco, e é literalmente pelo prazer, ele trai Aslan. Ele é condenado à morte, Aslan conversa com a rainha, e ele se entrega no lugar dele, para morrer no lugar dele, e ele se sacrifica no lugar dele. E, além de tudo, depois ele ressuscita e vem trazer realmente a paz ao mundo. Mas tem muita coisa. A maior coisa que acontece mesmo é na última história. Mas eu não posso falar o que acontece no fim. O fim é muito, tipo... Muito bom. Mas tem uma frase do Aslan que ele fica repetindo no último livro inteiro, que eu só vou falar ela. Para frente e para o alto. Sigam para frente e para o alto, ou dependendo da tradução, para frente e para cima. Ele fica o tempo inteiro falando isso, para frente e para cima. Aí tem outras várias questões, né? A conversão de Eustáquio, que é no terceiro filme, né? Que é o primo deles, que vai para Nárnia, e ele é se transformado em dragão, que ele era cético daquilo, ele não acreditava. Aí quando ele tem um encontro com o Aslan, ele se vê daquele jeito, e é igual o Paulo, perdendo as escamas dos olhos, né? É muito bonita a cena, que o Aslan começa a rugir, começa a se descamar, sabe? E antes era muito interessante porque ele tava se arranhando, se machucando, tentando tirar aquilo. E o Aslan vem ali, tipo, em seu socorro mesmo. Enfim, nessa história já, né, a Susana não volta para Nárnia, e no último livro, isso não é um spoiler, mas tem uma reunião com todos os reis de Nárnia, os 7 reis, e a Susana não volta, e quando perguntam por que ela não volta, o Pedro fala, ela não é mais amiga de Nárnia. Nos leva a entender que ela não crê mais naquilo. Mesmo ela tendo vivido tudo aquilo, mesmo ela tendo participado de tudo aquilo, mesmo ela tendo realmente visto as coisas acontecer, ela já não é mais amiga de Nárnia. Ela escolheu uma vida longe daquela, por opção própria, sabe? E quando eu li esse livro, me lembra muito, sabe? Ano passado eu reli Nárnia,
eu tinha lido fazia uns 12 anos atrás, eu li ano passado, me lembrava muito, sabe, na igreja mesmo, com os amigos que, com certeza com você também, não começaram a caminhar junto, era gente boa, tipo, tinha profecia para a vida da pessoa acontecer, e isso se perdeu no meio do caminho, sabe? Mesmo tendo visto tudo acontecer, sabe? E é triste isso, aliás, triste pra caramba. É triste mesmo, cara. Se você curtiu, né, esse vídeo, esse podcast, só você que está assistindo tá vendo essa parte, deixa o seu gostei, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha, bota a sua crítica construtiva, não vem me botar a crítica aqui falando mal, que é só um piloto, que esse cara... Deixa a sua crítica construtiva aí no vídeo, deixa o seu comentário. A gente está começando algo diferente, algo novo, é só um piloto. Se der certo, a gente vai ter mais vídeos. Se você gostou também, deixa temas para a gente discutir nos nossos próximos podcasts. E deixa uma sugestão de nome aí para o nosso podcast também. Ou quem sabe, nome mais legal vai estar à frente aqui do nosso podcast e você não participa. Monark. Eu quero fazer agora uma versão com spoilers. Uma versão com spoilers. Eu vou falar 5 horas. Nossa senhora.